Olá pessoal, tudo bem? Traça Virtual aqui de volta, mais um livro hoje, mais um tema sendo abordado. Essa nossa curiosidade mórbida sobre o inevitável, né? O fim, a finitude do ser humano. Os dois últimos vídeos eu trouxe sobre doenças, né? E um pouquinho de história, mas o foco mesmo era doença. E hoje eu dou continuidade, né? Com essa mesma linha de raciocínio, só que falando especificamente sobre a morte, sobre o fim inevitável de todo mundo em um aspecto social, tá? A visão é contada sobre um sociólogo. Ele dedica a vida dele estudando sobre esse tema, e eu achei que o livro é muito tocante, né? E assim, ele é intrigante. Você começa a pensar sobre isso, a refletir sobre isso, como que a morte, como um fenômeno social, como que até para morrer, né, a gente tem que estar inserido naquele contexto social, e como que cada pessoa que está ao nosso redor, ele influencia na nossa forma de ver, de nos preparar, de sentir e de temer ou não a morte, né, dependendo do contexto que você está inserido. O livro de hoje é Uma História Social do Morrer, tá? Escrita por Alan Kelleher. Ele é um sociólogo inglês, professor universitário de lá, né? E ele traz um livro, bom, sobre a leitura, né? Vou começar falando sobre a leitura antes do conteúdo. Eu achei que o livro, assim, eu daria das 5 estrelinhas, eu daria 4. Por quê? O livro é ótimo, muito bom. Só que eu acho que ele perdeu muito tempo. Ele foi um pouco prolixo aqui no começo, sabe? Ele se estendeu muito e fica um pouco cansativo. Os 2 primeiros capítulos, eu acho que foi muito. Trouxe muita curiosidade, sim, mas ele poderia, em poucas palavras, ter falado muito mais, assim, ter tocado muito mais o leitor do que ele se estendendo da forma que ele se estendeu. Mas quando ele entra na idade cosmopolita, que ele fala que é a nossa idade, a nossa atual e dá lugar da linha histórica, ele é sensacional. Ele traz uma visão crítica, uma visão que você fica assim, meu, como que eu nunca pensei nisso antes, né? Como que a gente passa despercebido, a gente aceita com naturalidade muita coisa que acontece hoje, e assim, você fica se questionando, poxa, como que eu consigo dormir em paz sabendo que essas coisas acontecem e que é normal e que todo ser humano vive aquilo, né? Não tem como fugir. Enfim, vamos falar um pouco sobre a leitura. Ele aborda a morte em quatro formas, né? Ele diz que a... Gente, tinta no meu dedo, gente. Ele diz que a morte, ela foi vista, né, até hoje, se pegar todo o estudo dela, ela foi vista em 4 estágios, né? O primeiro estágio, ele começa com a viagem além mundo, que é na Idade da Pedra, o hominídeo e tal. A morte era compreendida como você deixar esse lugar para viajar mesmo, né? Para ir para as estrelas, para ir para a lua, para ir para o sol, enfim, não tinha ainda eles não conseguiam ainda, o homem não conseguia, ainda era coisificado, né? Mas você não tinha uma divindade ainda, né? Você não conseguia endeusar a morte. Mas a morte era uma coisa coisificada, e você simplesmente largava essa matéria para ir para outro lugar. Acho que eles nem tinham ainda essa consciência de deixar a matéria ou não. Era simplesmente você deitar, dormir, levantar e caminhar para a estrela, caminhar para onde. E é engraçado, assim, ele é engraçado não, né? Mas é interessante porque ele conta de alguns lendas, né? Até que devia existir na época, sobre isso, que você encontrava algumas criaturas míticas, né, depois da morte. E o interessante também é que a morte nessa fase de viagem além mundo, ela era, além de mítica, ela era um fenômeno social, né? A morte você não tinha privacidade na morte. O morrer era uma coisa acompanhada por todo mundo, né? Todo o clã se reunia, festejava, era uma festa,
para você, quando você fazia a sua passagem. E é engraçado também porque eles não tinham consciência biológica da coisa, né? Da questão fisiológica do corpo estar morrendo, mas tinha uma coisa meio que instintiva e tinha essa passagem. E até, inclusive, e isso leva muito na outra fase que eu vou falar, eles já começavam a sacrificar o ser humano, e o próprio ser humano já era voluntário para se sacrificar, porque acreditava-se que você morrendo, quando você morria, você dormia, aquele sono eterno, né? E você saía para ir caminhar para um outro mundo, para uma estrela ou para onde seja, você carregava esse corpo, né? Talvez eles não tivessem consciência de matéria e tal, mas você era igualzinho. Então você saía daqui. Então, se você fosse mais idoso ou com a sua com uma doença mais avançada, mais avançado, você ia dessa forma. Então, o interessante era você se voluntariar para ser sacrificado, morrer jovem, morrer bom, morrer belo e continuar sua jornada além mundo, né? E era assim que eles viviam. Aí depois o ser humano, nessa época o ser humano vivia andando, né? O humanoide, né? A gente nem pode falar ainda eu não sou muito, não tô. Enfim, a gente não pode falar mesmo da gente ser como a gente é hoje, mas o humanoide, ele vivia indo de um local para outro, não tinha uma parada, tal. E aí acaba que eles acabam tendo assentamento, né? Assentamento, o ser humano acaba plantando, domesticando os animais e acaba vivendo naquele clã, num lugar fixo. E aí que vem o barato, gente, porque aí entra a boa morte. E a boa morte era um fenômeno mais do que social, e era um fenômeno que era as festas aumentavam mais ainda. O morrer era uma coisa muito boa, né? E você deixar esse mundo, você ainda. Só que aí já começa a deusificar a coisa. Aí já começa, né? Os faraós, já começam os reis, principalmente os faraós, né? Ele fala bastante no livro que já começa você querer morrer com a sua fortuna. Aliás, em questão do objeto, né? Da fortuna, da posse, da propriedade, é engraçado porque quando eles ainda eram esses clãs errantes, ainda não se tinha muito sobre posse, mas você tinha sua arma, você tinha sua clava, você tinha seu bastão, você tinha o seu pedaço de osso, né? E aquilo era a sua propriedade, né? E essa propriedade era enterrada com você. Então você morria com ela e enterrava, porque você precisaria dela para lutar no pós-morte. Mesma coisa na boa morte. A boa morte, você também tem lá a sua, só que aí você já começa com terras, com as coisas, então você também, o que você tem que dá para ser enterrado com você, é enterrado com você. E a família ou os amigos mais próximos, as pessoas mais próximas, são as responsáveis para organizarem essa passagem para você, inclusive esses materiais seriam essas ferramentas que você iria utilizar para o depois da morte. E aí a boa morte também implicava em você morrer em paz, né? Você morrer rodeado dos seus amigos, das pessoas que gostavam de você, de toda a cidade, todo aquele clã junto com você, e ter aquela passagem de uma forma tranquila, né? Aí, o que acontece? A morte, então, tinha esse aspecto. Só que aí começa esses clãs, esses reinos, enfim, né? Começam a crescer. E começa o processo, já está começando a entrar na urbanização. Já começam lá, o homem já começa a exilar, né? Sai do campo, vai para a cidade, já vem... Tá começando, ainda não tem revolução industrial, não tem indústria, mas está começando a se fazer, construir cidades. As cidades estão começando a surgir, né? E aí acontece também do ser humano tá juntando coisas, né? Cada vez mais juntando coisas, agora já tem propriedades, já tem animais.
Como que você vai enterrar um monte de vaca, um monte de boi junto com uma pessoa, né? Então os faraós conseguiam, na época, antes, né? Conseguiam enterrar até, inclusive, as mulheres dos faraós e tal, eram enterradas vivas com eles. E, gente, ninguém achava ruim. Era tudo festa, era tudo bom, era uma coisa boa esse aspecto da morte, porque você se desligava desse mundo da sua mesma forma física, com saúde, com beleza, com dinheiro não, né, mas com posses, e ia para o além. E aí, como as coisas começaram a mudar, quando a cidade começou a se desenvolver, começou a crescer as cidades e tal, entra aí profissionais da morte, tá? Aí a morte administrada. Quais são os profissionais da morte que surgem nessa época? São os médicos, né? A medicina começa a crescer, os médicos começam a cuidar do corpo, a entender o corpo, começa a ter a autópsia, né? A necrópsia começa a ser possível, muita coisa começa a acontecer. Então, os médicos fazem parte da morte agora. O advogado, que para quem vai ficar toda aquela herança, né? Eu tenho, sei lá, tenho 10 vacas no meu quintal, 20 galinhas e tenho 15 filhos. Com quem eu vou deixar isso? E aí tinha que ter esse profissional também para ajudar na passagem. E óbvio que vem a religião, que é um padre ou um líder religioso, de preferência de uma religião cristã, porque nós estamos falando do Ocidente, e essas pessoas começam a administrar a morte. Então, olha só, veja bem o que acontece com o ser humano, que a gente está caminhando agora para a nossa época. Até então, você não tinha controle da morte. Não tinha, verdade, fato. Mas você, de certa forma, participava dela, né? E agora, você é mais que um mero... Você está se tornando mais um coadjuvante da sua própria morte. Essas pessoas estão entrando em cena, estão começando a atuar nesse momento tão único, né? É o único, óbvio, da vida. E a gente tá perdendo aquele caráter de festa, tá perdendo aquele caráter de comunidade envolvida, de toda a sociedade junto. E tá entrando uma morte mais sozinha, uma morte mais privada, né? E aí é a morte administrada. Porque quem passa a administrar são essas pessoas que eu falei para você. Então, são 3 profissionais da morte que entram e começam a administrar a morte. E aí, gente, as coisas vão caminhando, né? Porque é sempre assim, eu nasci nesse tempo, isso é natural e não sei o que, ninguém questiona, e as coisas vão caminhando, e nós chegamos hoje no nosso tempo. Né? Revolução Industrial ajuda mais ainda, a cidade borbulhando de gente. A morte acaba sendo uma coisa meio banalizada, porque antes era uma... Imagina se você vai pegar uma Revolução Industrial que moram lá um monte de gente no mesmo cubículo, cada dia é um que acorda morto, ou às vezes acorda 3, 4 mortos no mesmo lugar, e doenças para todos os lados. Imagina se cada um que morresse você fizesse festa. Ia ser festa sem parar. Não é mais assim. A gente acaba sendo coisificado também, porque a gente acaba tendo que vender o nosso tempo, a nossa saúde, nosso equilíbrio emocional para sobreviver, para poder comer, para poder trocar por dinheiro. Surge empresa. E aí as coisas vão desandando, né? Chegamos na idade cosmopolita, que é a idade que ele chama a nossa atual. Isso do livro, tá, gente? Tô sempre falando o olhar dele. Aí a gente chega na nossa idade cosmopolita e aí o bicho pega. Aí o bicho pega mesmo. Vamos lá, por quê? Hoje, morrer, a gente primeiro, o ser humano antes tinha uma média de vida de 40, vamos lá, chutando 40 anos. Nossa, você viveu até 40 anos, você viveu muito. Minha idade, eu tenho um pouco mais de 40. Eu seria uma anciã, né? Uma senhorinha falando assim, nossa, você
tá passando todos os limites, você tá ultrapassando o limite da ciência e tudo mais. E hoje, né, se a gente pegar, as pessoas vivem até 100 anos, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, um ser humano consegue chegar a 100 anos. 90 anos ainda é bebê. A gente fala, 90 anos, a pessoa ainda é nova. Só que a medicina teve esse desenvolvimento, a indústria farmacêutica, né? A farmacologia, a ciência, a medicina, enfim, deu esse up na vida do ser humano, beleza. Mas o sistema capitalista não. O sistema capitalista freia. Então, você só é útil, você só. Por mais que você tenha uma aposentadoria e tal, você só é útil quando você tem rendimento, sabe? Quando você faz a máquina continuar, a máquina do sistema capitalista continuar. Quando você freia, você já é descartável. E aí o que acontece? O que aconteceu? De uma hora para outra, as pessoas começaram a viver mais, ter mais qualidade de vida no ponto científico, tá? Existem medicamentos para você não ter dor, existem medicamentos para você, seu coração funcionar bem, existem algumas atividades, algumas situações que você pode fazer, intervenções que você pode fazer para você ter mais qualidade de vida, mas você não trabalha, você não produz, você é um zero esquerda. E as pessoas começaram a fazer o quê? Começaram a ser depositadas em asilos, em casas de repouso, o nome que você quiser dar. Eu gosto do nome das coisas como as coisas são. É asilo, tá? É um lugar que a pessoa vai para envelhecer, para morrer. E aí as pessoas acabaram indo para lá na solidão. Não se sabe mais o tempo da morte, porque você tá lá, você pode começar já a ter o processo de morrer. O processo de morrer pode durar dias, pode durar meses, pode durar anos, pode durar horas, pode durar minutos. E não se sabe mais definir, porque quando você entra numa casa dessa, você vai acabar definhando, morrendo lá. E quando você começou a morrer? Não sabe. E de que forma? Muitas vezes não sabe. Isolado, sozinho, humilhado. Você tem que deixar tudo que você tem, tudo que você construiu para morrer ali. E aí ele coloca que é o destino hoje da maioria, de 99% da humanidade é esse. E ele coloca também um outro ponto muito interessante da idade cosmopolita, que ele fala que revolucionou também esse morrer sozinho, esse morrer triste, esse morrer isolado e tal, que é a AIDS, né? O advento da AIDS nos anos 80 veio e fez a mesma coisa. Então, muita gente mesmo no mundo se contaminou e até hoje é contaminado com o vírus. Apesar de hoje ter o coquetel, ter a ZT e ter tudo mais, a pessoa ter uma qualidade de vida e até uma longevidade, 10 anos, que seja um pouco mais, com o vírus, convivendo com o vírus, a pessoa ainda é estigmatizada, a pessoa ainda é isolada de tudo, a pessoa ainda é depressiva. E aí, por quê? Exatamente porque ela também é uma pessoa que para de render para o sistema, né? Mesma coisa acontece com o paciente oncológico, com o cardiopata grave, são todas as mesmas situações. Então, ele chama a gente para reflexão nesse último capítulo, para a gente ver o que a gente está fazendo com nós mesmos. Porque todos nós vamos passar por isso, todos nós vamos ter esse momento da morte. E do jeito que as coisas caminham, todos nós vamos passar pela morte da idade cosmopolita, que não é bonita, não é legal. E é sofrida. Sofrida física? Não é, pode ser até que não. Existe morfina, existe tanta coisa para tirar o sofrimento físico. Mas o sofrimento emocional, o sofrimento existencial, esse não tem o que fazer, né? Então ele chama a reflexão. Tem que ser mudado alguma coisa. A gente ainda dá tempo de mudar, né? E também questionamento. Se continuar nesse mesmo ritmo, para onde isso vai?
né? Para onde nós vamos? Vamos começar a sacrificar pessoas que não são mais úteis à sociedade? Sem aquela coisa do sacrifício do início da era, que era um sacrifício de festa, de crença, de vitalidade pós-morte. Não, esse é um sacrifício utilitarista, simplesmente porque você não serve, joga fora. Então é isso. Gente, é um livro que vale a pena. Vale a pena. Não vou mentir, eu levei uns mesezinhos para ler ele, sim. Não é uma leitura, assim, como eu disse, o comecinho é meio prolixo. Então, eu levei o comecinho, foi bem mais árduo. Eu levei, acho que um mês inteiro só para ler uns 2 capítulos, que são longos também. Mas o final é uma maravilha, assim, quando ele começa com as questões filosóficas atuais, vale a pena. Dicas de hoje, então, Uma História Social do Morrer. E até a próxima! Tem mais livros de morte por aí, viu? Até a próxima!